Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês um assunto super importante, que é o câncer coloretal, câncer de intestino. Esse câncer é o terceiro mais comum do mundo e é o segundo que mais mata. Hoje eu vou falar com vocês os principais sinais e sintomas, os fatores de risco e o que a gente pode fazer no caso de suspeita, tá? Primeira coisa, sinais e sintomas. A gente tem que estar atento ao formato das nossas fezes e o nosso padrão intestinal. Dor abdominal que não melhora com as medicações contínuas. Você acabou de comer e tá com aquela sensação de plenitude. O que isso significa? Aquela sensação de que a barriga tá cheia, de que você comeu um monte, de que a tua digestão é muito demorada. Sangue nas fezes. Qualquer sangramento tem que ser investigado. Se for um sangramento vermelho vivo ou aquele cocô preto fedido também tem que ser investigado, tá? Mesmo que você tenha hemorroidas, fissuras, você tem que conversar com o médico para ele avaliar e excluir qualquer chance de ser um câncer. Alteração no formato das fezes. Se você perceber um estreitamento, que as fezes estão saindo em fita, um formato anormal, uma força anormal para fazer cocô que antes você não tinha, se você tinha o seu trânsito intestinal normal e de repente ficou constipado ou de repente começou a ter diarreia, ou tem os dois alternadamente, tem que ser investigado. Pus nas fezes e principalmente, pessoal, qualquer perda de peso inexplicada tem que ser investigada para qualquer tipo de câncer. Se você perdeu peso sem ter feito dieta, sem ter mudado, sem estar fazendo atividade física, essa perda de peso tem que ser investigada, tá? Inúmeras doenças cursam com a perda de peso, mas principalmente o câncer é um dos principais sintomas. Uma fadiga excessiva, dores pelo corpo, aquela sensação de que você come bem, mas está sempre desnutrido, temos que investigar. Fatores de risco para o câncer. Principal é a idade, acima de 50 anos, né? Conforme a gente vai tendo mais idade, aumenta a chance da gente desenvolver um câncer. No caso do câncer coloretal, a história familiar é muito importante. Se você tem um parente de primeiro ou segundo grau que teve câncer, você, infelizmente, tem um maior risco de desenvolver, então precisa ficar atento. Então, se o seu pai, seu tio, seu avô, sua mãe, seus irmãos tiverem qualquer tipo de câncer do sistema digestivo, você tem que fazer o rastreamento. Tabagismo, obesidade, consumo de carnes processadas, carnes embutidas, tá? Então, salsicha, linguiça, presunto, mortadela aumenta o risco do câncer por causa dos nitratos presentes ali no alimento. Preciso parar de consumir? Não, mas consuma com muita moderação. A falta de fibras na dieta também é um fator de risco. Então melhore a sua dieta, consuma mais frutas, mais verduras, consuma lentilha, feijão, alimentos que vão te nutrir e também melhorar o seu trânsito intestinal. Quando for consumir as frutas, de preferência com a casca, que são fibras que vão ajudar no seu trânsito intestinal. O exercício físico tem vários estudos comprovando os seus benefícios, não só na prevenção de câncer, mas em todos os sentidos. O exercício físico, ele libera substâncias que ocasionam o bem-estar, melhoram a nossa rede neuronal. Agora, sobre o rastreamento. Segundo a Associação Americana de Câncer, o rastreamento deve começar aos 45 anos, mas o Ministério da Saúde aqui no Brasil instituiu dos 50 aos 75 anos. O que isso significa? Então, a partir dos 50 anos, o ideal é que toda a população pudesse realizar os exames de rastreamento, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo menos uma vez por ano e a colonoscopia a cada 5 anos. Na verdade, a pesquisa de sangue oculto nas fezes não é um exame tão específico, mas por conta de ser um exame mais barato e a gente conseguir fazer em toda a população, seria o exame mais indicado. Se você tem história familiar de parente de primeiro, segundo grau, seu pai, seu avô, sua mãe, seus irmãos tiveram câncer coloretal, você tem que fazer esse rastreamento, ou você começa 10 anos antes da idade com que os seus parentes tiveram câncer. Por exemplo, seu pai teve um câncer de intestino aos 50 anos, então aos 40 anos você tem que já começar a fazer esse rastreamento. Por que é importante fazer a colonoscopia? Porque na colonoscopia a gente já identifica as lesões precursoras de câncer, por exemplo, os pólipos adenomatosos. Aí a gente tira aquela lesão e ela não se transforma em câncer. Essas lesões, elas levam anos para serem pré-cancerígenas e se tornarem lesões cancerígenas. Então, a gente retirando elas, a gente posterga e muito o desenvolvimento do câncer. A importância da gente identificar ali os sinais de alarme, converse com o seu médico, faça
a pesquisa de sangue oculto das fezes anualmente a partir dos 50 anos. Se você tiver a oportunidade de fazer a colonoscopia a cada 5 anos, também é um importante exame de rastreamento. A importância da gente conhecer o nosso corpo e estar atento ali aos sinais de alarme. Converse com o seu médico na presença de qualquer um deles. Se vocês têm familiares que tiveram o câncer coloretal, vocês têm que fazer esse rastreamento a partir ali dos 40 anos. Lembrando que na população geral a partir dos 50, se você tem história familiar, é a partir dos 40. Ou, se o seu familiar desenvolveu esse câncer numa idade muito jovem, você precisa começar o rastreio antes, tá? Voltei, pessoal. Eu tava editando o vídeo, né? Eu gravei ele falando sobre o câncer de cólon e tal. E eu tava editando o vídeo e eu acabei me lembrando, né? Uma experiência que a gente passou aqui em casa, que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. No ano passado, a minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer de mama, né? Um tumor na mama direita. A minha mãe tava com 64 anos na ocasião, sem nenhuma história de câncer na família dela. Ela foi a primeira mulher da família dela a ter esse câncer de mama. E foi algo que nos chocou, né? Foi uma notícia assim muito dolorida no momento. Ela tinha acabado de retirar um câncer de pele, né? Um carcinoma espinocelular do lábio inferior. Ela tinha já feito uma cirurgia onde ela fez um recorte do lábio inferior, né? Com um retalho, que é quando você puxa um pouco a pele do lado para fechar. Então a minha mãe teve que cortar o lábio inferior. E aí de repente, um mês e pouquinho depois, a gente descobriu esse tumor na mama direita. E aí, na ocasião ali que ela teve o câncer, apesar de eu ser médica, eu não sou oncologista, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar mais coisas na área da oncologia e de que maneira que eu poderia estar ajudando a minha mãe com o câncer. E aí eu descobri, foi onde eu li esse livro aqui, chamado Anti-Câncer, do David Servan Schreiber. Não sei se é assim que pronuncia. Bom, o David, ele é médico e ele conta nesse livro muito legal, gente. Eu recomendo demais a leitura, até pra quem não... Tipo, que nem eu, não tenho câncer, eu li o livro e eu tirei muitos aprendizados pra mim e tirei muitas coisas daqui que a gente aplicou com a minha mãe. E hoje, graças a Deus, minha mãe está curada do câncer. Em uma outra ocasião, quero fazer um vídeo compartilhando com vocês como que foi essa experiência, né? Ela ainda faz, né, um tratamento de manutenção, mas, né, um ano depois aí nós não tivemos o retorno do tumor, aquele tumor anterior foi 100% retirado. O que esse livro aqui, ele fala? O David, com 30 anos, ele descobriu um tumor no cérebro. Então ele conta a própria experiência dele vivendo com o câncer. E uma parte assim que eu achei sensacional, ele conta assim, é que quando ele descobriu o câncer, é como se tivessem colocado uma etiqueta nele escrito assim, morte, ou como se ele fosse um cadáver ambulante, porque as pessoas já tratavam ele como se ele tivesse morrido. O David descobriu o câncer, ele falou que os amigos dele, as pessoas ao redor dele, parece que ele já estava morto, porque todo mundo lidava com ele, parecia um velório, assim. E eu vejo isso com a minha mãe também. Quando ela descobriu o câncer, todo mundo que a gente contava já associava câncer à morte, já pensava assim, já olhava pra minha mãe com aquela cara assim, nossa, coitada, parecia, né, um cadáver ambulante. E aí ele fala aqui no livro de muitos fatores. Para o câncer se desenvolver, ele precisa de um território fértil. O que é esse território fértil? É o corpo, onde ele se desenvolve. E que coisas, que situações que alimentam o câncer nesse território fértil? Então ele fala que várias coisas, desde a alimentação, alguns hábitos, a questão da mente, sabe? Até o psicológico, assim, como ele influencia nessa jornada. Então, assim, a gente tava falando aqui de câncer de intestino, né? E aí eu me lembrei desse livro e eu lembrei de indicar pra vocês, assim, é uma ótima leitura, é uma leitura muito gostosa de fazer. O livro tem menos de 300 páginas. Eu li ele, acho que em 4 dias, porque é um livro, assim, muito fluido, muito gostoso e a gente traz aprendizados, assim, pra toda a nossa vida. Então fica aqui a minha indicação. Se inscrevam no canal, vou estar sempre compartilhando com vocês. Numa oportunidade quero compartilhar também como foi aí com a minha mãe essa questão do câncer de mama e vou estar sempre trazendo informações aqui pra vocês. Um abraço!